Bom dia, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, que a graça e a paz de Cristo seja com todos, amém? O nome de Jesus, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Terceira parte, vamos continuar o assunto? Cristo não fala acerca da oração que pede ao Pai que façam alguma coisa, mas sobre o uso do nome de Jesus contra o inimigo em nossa vida diária. A palavra pedir também significa exigir. Podemos dizer tudo quanto exigires em meu nome, isso eu, Jesus, farei. É. Um exemplo disso está no terceiro capítulo de Atos, quando Pedro e João estavam à porta da porta formosa do templo. Já dissemos que Pedro tinha a certeza de ter algo para dar quando falou aquele aleijado. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou. Depois o apóstolo declarou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Isso foi um pedido ou uma exigência para que o homem se levantasse em nome de Jesus. Certa vez, o Kenneth Reagan, ele disse que ensinava exatamente desse modo quando um professor de grego, que tinha qualificações para ensinar ensinar nesse idioma, em qualquer universidade. E ele estava lendo lá no culto, ele estava lendo o Novo Testamento em grego, e depois do culto ele procurou o Reagan e disse: irmão Reagan, eu nunca tinha pensado nisso antes de você ressaltá-lo, mas no grego, literalmente, isso quer dizer: tudo quanto exigirdes como vossos direitos e privilégios, eu farei. Aleluia! A concordância de Strong ressalta esse significado da palavra grega, a qual é traduzida por pedir, exigir algo que é devido. Sabe, uma pessoa não pode, no entanto, exigir esses direitos se ela não souber quais são. É nesse ponto que os cristãos fracassam. Não fazem ideia de que, segundo a nova aliança estabelecida por Deus pela igreja por intermédio do Senhor Jesus Cristo, nós temos os nossos privilégios. Temos bênçãos asseguradas ao usar o nome de Jesus. E, investido nessa garantia, há todo o poder que o Mestre sempre possuiu. Quando Cristo estava na terra, ele curava os enfermos. Agora você percebe o que Pedro fez? Esse apóstolo era corajoso, compreendeu a intenção do Mestre quando ele prometeu tudo quanto exigides em meu nome, isso farei. Pedro disse então: eu o possuo e tenho o direito de usá-lo. Portanto, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Exigiu isso em nome de Jesus e Cristo fez o homem levantar-se e andar. Ora, leia o livro de Atos, do começo ao fim, e você vai ver que no primeiro século eles usavam, os cristãos usavam o nome exatamente dessa maneira. Pouquíssima coisa é dita acerca de orarem pelos enfermos. Paulo fez na ilha de Malta, lá no capítulo 28, versículo 8 de Atos, leia. E na maior parte do tempo simplesmente usavam o nome de Jesus. Vários anos depois da cura do coxo da Porta Formosa, por exemplo, Pedro falou a um homem que havia 8 anos confinado numa cama: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Atos capítulo 9, versículo 34. Leia. Eles não tinham algum tipo de poder desconhecido hoje pela igreja. Foi o nome de Jesus que fez a obra. E tal privilégio não foi retirado dos cristãos, mas pertence a eles. Porque esse nome não faz atualmente aquilo que realizou na igreja dos primeiros cristãos? Por quê? Não seria da mesma forma de operar os milagres semelhante ao que ele operava naquela época? Nós podemos localizar o problema a partir das observações de Pedro feitas à multidão que se reuniu depois de ter visto o milagre. O homem que jazia tantos anos à Porta Formosa pedindo esmola, começou a andar, depois saltar, louvando a Deus. Aí Pedro dá aquela explicação. Leia lá, para não ficar muito longo, Atos capítulo 3, versículos 12, 13 e 16. Leia que você vai ver o que Pedro explicou. Possuímos o nome,
mas a nossa fé nele tem sido fraca, não é mais a mesma. O que podemos fazer para corrigir isso? Ora, a Bíblia diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. Como, pois, a nossa fé em nome de Jesus poderá ser aumentada? Ora, quando ouvirmos o que as Escrituras têm a dizer a respeito desse assunto. Precisamos do alimento da palavra de Deus nesse sentido, até que o nosso espírito tenha todo o aprendizado e a nossa fé alcance um nível mais alto. Então, será tão natural para nós, como era para Pedro, agirmos à altura das promessas bíblicas. Assim seja a nossa vida. Tenha mais um dia de vitória. Em nome de Jesus. Fica na paz. Amém.